Tem um destaque importante da Europa, porque a França vai receber imigrantes, mas fez uma crítica à Itália, não foi? Sim, Daniel, a gente falou a respeito disso quando Giorgia Meloni foi eleita, que um dos objetivos dela era reforçar toda a questão marítima da Itália e não permitir mais a chegada de embarcações provenientes do norte da África com migrantes aos montes. E nesse sentido, hoje mesmo, a Itália acabou negando com que um navio de imigrantes resgatados no Mediterrâneo chegasse em sua costa, o que obrigou, depois de muitos dias à deriva, com que a França aceitasse, mas criticasse de forma veemente a posição da Itália, falando que isso é inaceitável e estremecendo um pouco as relações diplomáticas entre os dois países. O grande drama que a União Europeia vive é que há certas máfias, assim podem ser chamadas, de indivíduos muito cruéis do norte da África que se aproveitam da situação frágil de pessoas que fogem da guerra e da miséria para lucrar somas consideráveis de dinheiro, fazendo esse transporte bastante precário e perigoso desses imigrantes do norte do continente africano ao sul do continente europeu. Então, a partir do momento que o novo governo da Itália tenta prevenir isso, acaba recebendo a crítica de tantos outros governos que acreditam que esse olhar mais humanitário e mais altruísta deveria ser considerado também. E a gente vai continuar acompanhando, afinal, dois países que são tão próximos do aspecto diplomático, hoje trocaram farpas, se assim podemos dizer, de uma maneira mais educada, a França e a Itália. Isso tende a repercutir, já que Giorgia Meloni tem uma política bastante dura relacionada a isso. Pois é, mas Luca, a Europa vive uma crise de imigração já há bastante tempo. Esse posicionamento da Itália não é inédito, outras administrações já tomaram posições parecidas. Agora, você vive na Alemanha. Qual é a receptividade da Alemanha em relação aos imigrantes? Há uma política de recebimento de países, de outras localidades, africanos, enfim? Sim, inclusive esses navios que têm chegado no continente têm passado por uma política de redistribuição ou distribuição dos migrantes de acordo com os países mais ricos do bloco. A Alemanha acaba sempre recebendo um terço ou metade, mas a Alemanha, geograficamente falando, está mais isolada do que Grécia, Itália, do que a própria ilha de Malta, o sul da Espanha, a França, que acabam recebendo mais. E o intuito é exatamente fazer com que haja uma divisão mais igualitária, porque os países mais pobres, ou pelo menos que não têm tanta condição social de receber esses migrantes, são aqueles que mais recebem pela proximidade geográfica. Exemplo da Grécia, o drama que vive na ilha de Lesbos, que também é muito próximo ali da Turquia, do Oriente Médio, além, é claro, de todo o drama vivido por Lampedusa, pela Sicília, por outras regiões da Itália. Então, a Alemanha tenta receber, mas não recebe tanto por conta exatamente dessa posição geográfica deles mais isolada, mais distante do mar Mediterrâneo.